Essa questão mostra o princípio de funcionamento dos para-raios. Olha só que interessante. Ele fala primeiramente que tem um corpo metálico isolado eletricamente, X, representei aqui por uma esfera, uma bola de metal, e que está com uma carga de 5 vezes 10 a menos 12 coulombs. Então olha só, vamos entender o que é isso. Quando ele fala que a esfera está carregada negativamente, você tem que pensar assim, tem um excesso de elétrons aí. E esse excesso de elétrons acumula essa carga toda. Só para lembrar, né? Cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, somando todas as cargas de todos os elétrons em excesso, dá esse valor, ok? Bom, aí ele fala o seguinte, que esse corpo está próximo a um outro corpo Y, um corpo metálico também Y, que está em contato com a Terra, então significa que o Y não está isolado eletricamente. Ok? Muito bem. E aí ele diz que salta uma faísca de X para Y. Essa faísca tem uma intensidade de corrente 10 elevado a menos 11 amperes. E o tempo que demora essa faísca aí para pular de X para Y é de meio segundo. Olha só que simples. Primeiro vamos entender conceitualmente o que acontece aqui. Bom, sempre que você tem uma corrente elétrica é porque você tem uma diferença de potencial. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Então essa faísca, na verdade, são as cargas elétricas negativas, no caso elétrons, né, pulando da X para Y. Tá? Uma coisa que você pode estranhar é assim, bom, mas pulando através do ar, né, será que dá? Porque o ar, no geral, na situação aí do dia a dia, ele é isolante elétrico, você sabe disso, né? Você não toma choque das tomadas só pelo fato de passar perto de uma tomada, não é isso? Bom, mas acontece o seguinte, quando você tem uma diferença de potencial muito grande, o que é isso? Eu tenho aqui um excesso de elétrons que começa a ficar muito grande, perto de algo que é neutro, no caso, aquela esfera lá, Y é neutra, essa diferença de potencial, essa tensão muito grande, faz com que o ar transmita a corrente elétrica. Então, salta essa faísca. O ar vai funcionar como um condutor nessa situação. Então, olha só. A esfera X é como se fosse uma nuvem com excesso de carga elétrica, negativa no caso, e o Y é como se fosse o para-raios, um objeto metálico encostado na Terra. Bom, vamos analisar o que vai acontecer aí. Primeiro, eu tenho que descobrir quanto de carga o X perde, essa nuvem X aqui, essa esfera X perde nessa corrente elétrica. Você tem que lembrar qual é a definição da intensidade de corrente elétrica. Lembra? Vou colocar aqui, olha. I é igual a carga pelo tempo. A intensidade da corrente elétrica mede o quão rápido a carga passa de um lugar para o outro. É isso, é bem simples, né? Então, você tem os dados aí, o I vale 10 elevado a menos 11, ΔT meio. Na hora que você multiplica, vai dar meio vezes 10 elevado a menos 11. Você pode até fazer uma coisa, olha, em lugar de escrever meio, você anda a vírgula uma casa, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Então tá aí, olha só. Com essa faísca, a esfera X perde esse excesso de carga elétrica, esse excesso de elétrons, numa quantidade de 5 vezes 10 a menos 12 coulombs. Aí você compara com a carga inicial. Pô, mas essa era a carga inicial em excesso que a esfera X tinha. Então, se era inicial, ela perdeu toda a carga. Toda a carga perdida, né, essa carga em excesso perdida, faz com que o corpo X fique neutro. Então, a carga final da X, quando ela perde, né, toda a carga, é zero. Bom, aqui vem uma observação, hein? Falar que o corpo X é neutro não quer dizer que ele não tenha carga elétrica. Ele tem cargas elétricas negativas e positivas, mas só que elas são no mesmo número. Uma anula a outra, por isso que a gente diz que é neutro. O que tinha antes era um excesso de cargas negativas, ok? E foi embora, né? Então, carga final de X, já sei, zero. Esse raio, né, essa faísca chega lá no Y. Acontece que nessa situação, quando você tem um corpo qualquer ligado em terra, a Terra funciona como um grande condutor. E aí, todo o excesso de carga, esses 5 vezes 10 a menos 12 coulombs que chegam em Y, acabam escoando para a Terra. Bom, se acabam escoando para a Terra, a carga final da Y vai ser zero também. Se você olhar, né, hoje em dia, os equipamentos elétricos, eletrônicos, eles são ligados em terra por esse motivo, porque o excesso
de carga é escoada. Para isso que serve o fio terra, né, nos aparelhos eletrônicos. Tá aí. Bom, então, resposta está dada. A carga final de X é 0 e carga final de Y é 0, portanto, alternativa A.